Olá, professor Hugo, tutor Gabriel. Bom, falar um pouquinho agora sobre a questão advinda do trabalho executado diante do portfólio 6, onde que a gente vem trazer aí o texto, né, a dissertação de mestrado, denominado Trilhas da Docência em Teatro no Ensino Médio, de Daiane Aparecida Costa, né? Juntamente um contraponto com o vídeo BNCC e processo de criação em teatro. Como o nosso estágio, no caso o meu estágio, o estágio 3, ele foi alongado para desenvolver aqui numa escola de Cuiabá, onde que eu trabalhei um pouquinho sobre a questão do protagonismo negro na escola, né? E nesse sentido, fazer a leitura ali onde que a Daiane, ela coloca ali na sua dissertação, trabalhando a questão contextualizações poéticas, encenação, a questão da construção de um texto voltado para dentro da disciplina de língua portuguesa juntamente com artes, vem casar exatamente o que eu desenvolvi com esses meus alunos nesse período do estágio, que era a questão do desenvolvimento e de pesquisação no sentido de conhecer o povo negro da região de Cuiabá. E aí conhecendo um pouquinho dentro disso, na questão do desenvolvimento artístico, né, de uma cultura que na verdade é muito esquecida para dentro da Grande Cuiabá, tanto no estado de Mato Grosso. Quando a gente faz a leitura da próprio texto ali de Daiane, a gente observa sobre a questão das nuances de todo um percurso que esse professor vai desenvolver juntamente com esses alunos, que é a questão das suas metodologias, no sentido de desenvolver algo chamativo, uma aula prazerosa, uma aula que instigue esse aluno a procurar desenvolver o seu próprio intelecto, né? Desenvolver a sua própria personificação, no sentido de desenvolver o seu eu para dentro do seu cotidiano escolar. E quando esse texto ele desenvolve o sentido de trabalhar uma construção textual para a questão do desenvolvimento cênico, na expressão, de fazer a leitura isso de uma forma mais literalmente dramaturga, né? Nesse sentido, a gente vê aí a questão dessa pessoa ser vista para dentro do cotidiano escolar, para dentro de uma sala de aula, ou seja, é o aluno se desenvolvendo dentro dessa metodologia que o professor propõe, as amarrações no sentido dele mostrar quem que ele é, quem que sou eu nesse espaço, quem que sou eu, quais são as minhas origens, qual que é o meu sentido para dentro da minha fala, para dentro do meu corpo, né? Ele é usar a sua materialidade, sua voz, seu corpo, suas expressões, no sentido de mostrar a quem ele é nesse lugar ali onde ele está. E quando a gente vê que as habilidades ali no vídeo, que a gente vê o vídeo que fala sobre a questão do processo de criação em teatro, que a gente tem que saber que o componente curricular contribui ainda mais para a interação crítica desses alunos, né? Com a questão de complexidade do mundo, além de favorecer o respeito, a diferença, o diálogo intercultural, né? De multilínguas, né, o plurilínguas, né, é importante o exercício de desenvolver a própria cidadania. E é o que eu desenvolvi nesse tocante do meu estágio, no sentido desse aluno falar, dele mostrar, não a só questão da minha cor, por ser negra, por eu ser de cor, que eu devo ser excluído ou excludente de todo o processo educativo. E a arte propicia isso, né? A troca de culturas, favorece reconhecimento de semelhanças, diferença entre elas. É o que a nossa própria BNCC traz aí nesse sentido no bojo, né? De trabalhar as habilidades que vem a ser a dança, a música, né? E a própria arte cênica no contexto artístico na sala de aula. E nesse sentido, fazendo um contraponto tanto do texto da Daiane, juntamente com um vídeo que fala um pouquinho sobre essas trilhas, a gente vai falar sobre as manifestações artísticas que não podem ser reduzidas a produções legítimas, né? Pelas instituições culturais, vinculadas pela mídia, tampouco a prática artística, né? Pode ser vista como uma mera aquisição de códigos técnicos. Ou resumindo,
que a disciplina de artes ela não pode ser vista realmente só por cursar, só por desenvolver, que na verdade é só mais uma disciplina para agariar a notas, no sentido que fazer um faz de conta. A arte tem que ser vista, ela tem que ser colocada. A gente vê aí nos gargalos de muitos anos que a educação tem deixado a arte e a educação de lado, né? E a gente tem que saber que a aprendizagem da arte precisa alcançar a experiência. Lógico, a vivência artística, como prática social, permitindo que esses alunos sejam protagonistas e criadores de desenvolvimentos de conhecimento produtórios artísticos, né? Fomentar a própria cultura, e no sentido de fomentar a cultura do seu próprio lugar, do seu próprio espaço onde vive. E a arte está centrada nas seguintes linguagens, né? Artes visuais, a dança, a música, o próprio teatro, e essa linguagem articula uns saberes referentes, né, no sentido de produtos, fenotipos artísticos, né, que a gente pode colocar, que envolve a prática de criar. Então a gente tem que entender que esse aluno ele tem que ser um produtor cultural, produzir arte, né, e no estágio eu conseguir desenvolver esse fomento artístico, né, do aluno, usar a sua expressividade, usar a questão de falar um pouquinho de quem que ele é, nesse espaço que muitas vezes esse aluno não é visto por ser de cor negra, né? E a sensibilidade intuitiva, né, de trabalhar isso é o pensamento e as emoções subjetivas que manifestem como forma de expressão no processo de aprendizagem da arte. E eu vejo que meu estágio ele teve grande particularidade no sentido de desenvolver com esse aluno, que falar um pouquinho sobre a questão da raça, né? Raça não, falar a questão um pouco sobre a cor e desenvolver um pouco o processo histórico, né, de quem que ele é para dentro de uma cidade que, na verdade, que eu sempre falei em todos os portfólios que eu desenvolvi aqui, que Cuiabá é uma cidade que foi criada e foi fundada por negros, mas muitas vezes, não só Cuiabá, mas a gente vai ver, conhecer outras cidades do Brasil todo, que foram fundadas por escravos. E muitas vezes ela não sabe que a cidade, ela particularmente, a cidade de Cuiabá, ela praticamente a população, majoritariamente, mais de negros do que brancos, né? E esse aluno tem que saber, saber conhecer um pouquinho de quem que ele é, nesse contexto histórico, nesse contexto étnico-cultural. É isso, professores, muito obrigado e até a próxima.